hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma noite de reflexões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite de hoje, nós iremos refletir o capítulo 24, Não Coloqueis a Lâmpada sob o Alqueire. Eu me chamo Evanda, sou trabalhadora do Centro Espírita Chico Xavier
e nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, trechos do livro Reformador, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, da data de agosto de 1950. Aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Então, essa mensagem, que a luz de Nosso Senhor Jesus nós possamos semear em nossos corações. E vamos iniciar com uma prece, louvando a Deus, a Jesus, agradecendo a eles por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima. Mestre Jesus, querido amigo, ilumina os nossos corações de bondade fecunda, de amor, de luz, para que possamos levar a sua mensagem e o seu amor aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos protegendo, nos abençoando. Obrigado, Mestre Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de iniciarmos a mensagem do Evangelho, meus queridos, nós temos um convite muito especial para vocês, que é a Concafras. A Concafras é um encontro que acontece no Brasil todos os anos no período do Carnaval. Então, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, nós vamos estar reunidos nesse banquete de luz, nesse estudo, na aprendizagem da mensagem de Jesus, totalmente online. Então, busque mais informações no www.concafras.com, se inscrevam. Toda a família pode participar. Tem encontro para as crianças, para os jovens, para os adultos. Sejam muito bem-vindos a esse banquete de luz, que acontecerá em fevereiro. Bom, como eu falei do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos refletir. Dentro do capítulo, não coloqueis a lâmpada sob o alqueire, e também porque que Jesus ele ensinava por parábolas, e o item, não procureis os gentios. Para darmos início, meus amigos, nós vamos ler os versículos de São Mateus, versículos 15, versículos 16, que estão no capítulo 5. Onde ele nos diz: não se acende uma lâmpada para depositá-la sob um alqueire, mas é colocada sobre um suporte alto, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. E assim possa resplandecer essa luz diante dos homens. Mas para que possamos compreender melhor o que significa esse alqueire, né? E na época de Jesus não havia energia elétrica, portanto não tinha essa lâmpadazinha que nós temos em casa, que a gente aciona um interruptor e ilumina a nossa casa. Mas era um instrumento feito de barro, feito de argila, na época, parecida com aquela lâmpada do gênio, né, em que eles colocavam dentro um óleo e havia um pavio. E a partir desse pavio, embebecido desse óleo, que era o combustível, poderia acender. Só que Jesus nos pede: não coloqueis a lâmpada sob o alqueire, ou seja, cobrir
com um balaio, que na época esse alqueiro era uma espécie de balaio que era usado para medir grãos, não é? Então, se a gente pegar essa lâmpada, né, ou que muito depois veio a lamparina, o querosene, muitos de vocês também talvez possam não conhecer, mas a gente conhece uma vela. Então, à noite, falta energia em casa, a gente vai acender uma vela. E se a gente cobrir aquela vela, o que é que vai acontecer com ela? Vai abafar aquela luz, não vai iluminar e ela vai apagar. Então, qual é o sentido da frase? Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, para cobri-la. É isso que acontece, não é? A escuridão. E quando nós nascemos, nós já nascemos com essa luz em nós, não é? Deus coloca em nós essa luz. E para que essa luz não fique apagada, cheia de escuridão, de uma camada opaca, é necessário que a gente esteja sempre colocando em movimento o combustível, como se fosse o azeite, não é? E como é que eu posso estar acionando esse combustível em mim, né, em cada um de nós? Fazendo o bem, transmitindo aquilo que eu aprendi, né, aquilo que eu sei ao outro, indo de encontro ao irmão que está na escuridão, que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece os mandamentos, que não sabe orar. Então, se eu vou buscar esses irmãos, que no Evangelho, no capítulo 13, os infortúnios ocultos, então eu vou estar ainda com a minha luz, né, com a minha lâmpada, cada vez mais o brilho maior. Uma luz maior. Onde eu esteja, essa luz vai estar me acompanhando. E essa luz, ela pode irradiar quem se aproximar de mim, não é? Levando benefícios, levando conhecimento. É como sala de aula, não é? Eu vou trazer um pouquinho aqui para a minha profissão. Onde nós estamos levando o conhecimento da leitura, do cálculo para as crianças, para os nossos alunos. Tá? Então, nós temos, de acordo com a idade, de acordo com a série que se encontra aquele aluno, aquele determinado conteúdo. Nós não podemos avançar. E Jesus falava por parábolas nessa época, onde a profecia de Isaías já trazia, falando que muitos da humanidade têm olhos, têm ouvidos, mas não conseguiam entender, ver, ouvir. E se ouviam, não compreendiam. Por isso que Jesus colocava as parábolas e esperava a humanidade adquirir conhecimento, estudos, para compreender a sua mensagem. E ele tratava a humanidade como crianças, onde a criança, ela tem a sua época em que ela vai aprender a andar, ela vai adquirir conhecimentos para se desenvolver na fala, na escrita. Então, são etapas de nossas vidas. E esse conhecimento, meus amigos, que todos nós adquirimos todos os dias, é a candeia. É a candeia que nós vamos manter alimentada, ou seja, acesa e iluminando. Onde nós podemos estar levando toda essa mensagem de Jesus ao nosso próximo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 628, em que o Kardec pergunta o seguinte: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Nos diz que importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, ou seja, vaidoso.
né? Ofuscaria o que ele podia estar vendo e colaborando com o outro. Ou ainda, ele poderia estar ocultando o seu conhecimento, né? Ocultando, guardando para si, abafando a sua candeia com esse balaio, com esse cesto. Imaginemos que a ciência, os cientistas, descobrissem a cura para uma certa doença e guardasse para ele, para a família dele. Então é isso, né? Então o conhecimento ele vem de acordo com a necessidade da humanidade, de acordo com o que a humanidade possa estar empregando para o bem de todos. Porque se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Deus não criou a humanidade separada, como a gente tem na nossa cidade bairros, para melhor administrar, estados no Brasil, regiões, mas todos somos filhos de Deus. No livro Fonte Viva, onde o Emmanuel coloca para nós, no item 81, a candeia viva, diz o seguinte: atentemos para o símbolo da candeia. Então, possamos observar o significado da candeia, que é uma luz que resplandece em cada um de nós e que nós devemos conduzi-la ao próximo. E diz adiante: sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz, ou seja, se eu cruzar meus braços diante do que eu sei, né, esse óleo possa acabar, essa chama possa também se apagar. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito a ninguém. Então, se nós temos conhecimento, energia, levemos todo esse conhecimento ao nosso próximo. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor do nosso semelhante. E conclui dizendo: transforma as tuas energias em bondade, em compreensão, em amor para toda a gente. E a tua vida em Cristo passará a brilhar cada dia mais. Então, meus irmãos, que nós possamos, como Jesus, no capítulo 5, Mateus narra a passagem onde Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós devemos refletir essa luz, irradiar luz de amor, luz de tranquilidade, luz de bondade, de perseverança, de otimismo, de auxílio ao nosso próximo. Então, nós temos a passagem aqui no item 8, onde Jesus diz assim: não procureis os gentios. E no versículo de São Mateus 5, 7, do capítulo 10, versículos 5 a 7, nos diz assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos após lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e nem entreis nas cidades dos samaritanos. Então, Jesus planejou uma viagem aos seus 12 apóstolos e disse a eles que eles não procurassem os gentios e nem entrassem na cidade dos samaritanos. Mas antes, ide, sobretudo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde estiverdes presentes, pregai, afirmando que o reino dos céus está próximo. Então, Jesus orienta aos 12 apóstolos que eles não procurassem os gentios. Os gentios, na época de Jesus, era todo aquele que não era judeu. Eles eram conhecidos como pagãos. Então, Jesus disse: não procure os gentios. E também não entre na cidade dos samaritanos. Os samaritanos são os judeus da época do Cristo. Mas ele disse por que ele pediu que os apóstolos procurassem pelas ovelhas perdidas.
Qual o significado dessas ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas, meus amigos, somos todos nós que estamos em dores, em aflições, em dificuldades. Nós todos necessitados, né? Onde temos também o nosso coração angustiado. Portanto, os apóstolos iam nos encontrar trazendo a mensagem do Cristo, a mensagem de esperança, a mensagem de amor, mensagem de auxílio. E aqui nós vamos mencionar no capítulo 13 dos infortúnios ocultos, onde uma senhora de família com condições financeiras, ela dedicava alguns dias da semana para atender famílias carentes, bairros carentes. Então ela fazia roupinhas, estava chegando o inverno, fazia os casaquinhos, colocava outras senhoras para auxiliar. Então o que essa senhora fez? Ela acendeu a sua candeia. E será que ela abafou? Não. Ela colocou essa luz para expandir, construindo, confeccionando roupinhas e levando alimentos a essa família. Essa família tão necessitada, com muitas crianças, onde o pai dessas crianças estava hospitalizado e, portanto, não tinha renda naquela família. Então, ela, quando soube, fez essa tarefinha. E toda semana ela estava indo a esse lar, levando consolo, levando carinho, o abraço. Então, essa família é aquela que Jesus falou para os apóstolos: ide ao encontro das ovelhas perdidas, que estão em aflições. E depois, quando ela saía desse lar, dessa senhora, ela ia até o hospital visitar o pai, o esposo, levando notícias da família que estava em casa, que estava bem assistida, que estava bem alimentada. Então, essa ovelha, não é? Ela está, no instante, né, essa família desgarrada do amor, daquela luz que vem auxiliar. E essa senhora conduziu essa luz a essas famílias. Portanto, Jesus nos orienta quando, não é, surge alguma ideia em nós, são os recadinhos dos anjos de Deus enviando para nós. Não abafemos essa candeia, essa luz. Levemos o consolo a esses irmãos necessitados que em todos os lugares do nosso planeta estão localizados, precisando do nosso apoio. Mas outras pessoas dizem assim: no momento eu não posso sair, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho os bens materiais. Como eu posso ajudá-los? Pela oração. Então, em nosso lar, quando nós fechamos os nossos olhinhos e oramos pelos irmãos que sofrem, a distâncias quilométricas, ou mesmo aos irmãos que estão dentro do nosso convívio familiar, a oração auxilia, a oração liberta, a oração cura. E não precisa a gente estar anunciando: olha, eu estou orando por você. Deixa de ser caridade. Façamos a caridade em silêncio e Deus conduzirá nossas preces a quem estamos direcionando naqueles instantes. Por quê? Porque Ele nos pede que sejamos lâmpadas clareadoras dos caminhos. Lâmpadas clareadoras dos caminhos. Nesses instantes vocês estão recebendo o som da minha voz, vendo a minha imagem, mas existem aqui equipes com a sua candeia luminosa auxiliando essa tarefa, porque eu não saberia fazer tudo isso sozinha. Então, se esses irmãozinhos tivessem abafado a sua candeia, como que a minha voz e a minha imagem chegaria até os lares de vocês? E coloca mais adiante que o mais importante que as palavras bonitas, mensagens, palestras, é a irradiação que cada um de nós coloca nessas palavras.
O mais importante que aquelas palavras com significados que às vezes a gente nem entende, mas o mais importante, palavras simples, palavras doces, é a irradiação, é a luz que nós colocamos nessas palavras. E o próximo, não é? As pessoas irão receber essas mensagens do Cristo com carinho, não é? Com muito amor. E no livro Fonte Viva, para concluir, quando Jesus diz assim para nós, né, quando Emmanuel coloca nesse livro, cristãos sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então que nós possamos, como Jesus coloca, ide e pregai a palavra onde estiveres. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Então, cada dia nós encontramos no leito familiar irmãos necessitados de um olhar, de um sorriso, de um afago. E nos diz mais adiante, vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E Jesus não mede a quantidade de luz e de amor, nem pesa, que coloca em cada um de nós. Então, que cada um possamos irradiar com muito amor os ensinamentos do Cristo, essa luz maravilhosa e o seu amor. E lá nos gentios que Jesus não planejou para os apóstolos, para os discípulos, ele planejou para Paulo. Então, na obra de Emmanuel, Paulo Estevão, o convertido de Damasco, quando ele se converteu, ele disse assim, Senhor, o que queres que eu faça? Então, o planejamento de Jesus para visitar os gentios ou pagãos, né? Totalmente pessoas com a sua luz encoberta, então ele planejou para o apóstolo Paulo a visita aos gentios. Então são obras, meus amigos, o Evangelho é uma luz que nós devemos ter, a mensagem sempre conosco, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aumentemos a nossa luz, para que possamos expandir e nunca abafar essa luz. Concluímos nesses instantes a reflexão de hoje. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, pela oportunidade bendita dessa reunião, pela oportunidade de suas mensagens e as reflexões dessa noite. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.